Bom dia, meus queridos, tudo bem? Galerinha, lembrando que a gente já está chegando maio, né? E dia 7 de maio começam as inscrições para o Enem. Já vou adiantando, né? Nós vamos ficar avisando vocês sempre, mas eu queria que vocês sempre lembrassem de manter o contato conosco pelo nosso Face do Alcance, né? Então a gente vai estar sempre em contato com vocês, mandando mensagem, mandando informações. Vou fazer igual esses youtubers, né? Dê o like de vocês, né? Compartilhem as nossas postagens com seus colegas. É bom divulgar. Pessoal, mas meu colega, daqui a pouco vai abrir vagas para alguém participar, então pode chamar o colega também para participar, né? E mesmo que não participe, é bom, a gente gosta de postar coisas boas da vida da gente. Então, vamos postar que o alcance é uma coisa muito legal na vida da gente. E vai ser um diferencial na vida de vocês. Quem ainda estuda na escola, o colégio, claro, é o apoio maior. Você está lá todos os dias e tal, prestando atenção. Mas tem alguns alunos que só têm o alcance para estudar presencialmente, né? Mas não impede da gente estudar na semana, né? Via redes sociais, né? Via internet, via sites, via blogs, via canais de educação. Em vez de estar perdendo seu tempo com canais de humor, como a gente perde mais tempo com canal de humor, né, Maicon? Vamos procurar os canais de educação. Cada professor aqui vai sempre indicar um local interessante na internet. Maicon pode indicar, deve indicar na aula dele algum canal interessante que você possa estar estudando matemática, né? Se preparando. Tem um canal do Procopio, que é o Matemática Rio, que tem todas as resoluções de todas as provas do Enem. Esse site é até interessante você anotar, Matemática Rio. Né? É um cara, acho que é do Rio de Janeiro, mas ele comentou todas as provas do Enem. Todas as provas do Enem, tem todas as questões comentadas de matemática. Então, é um local muito importante. Se você pegar qualquer prova do Enem e começar a digitar o enunciado, sei lá, a primeira linha, você digita lá na página do Google lá, ele vai buscar, geralmente cai no Matemática Rio, né? Porque é um site muito procurado. E tem outros importantes, né? O Khan Academy, Khan, né? Khan Academy, é um site que tem da matemática básica até a matemática mais aprofundada, parte de cálculo e tudo. Tem também muitas e muitas aulas hospedadas lá. É um site mundial, mas tem tradução para a nossa linguagem. Às vezes tem tradução via a letrinha, né, a legenda, ou tradução também, alguém falando mesmo, fazendo a tradução online, né, verbal, digamos assim. Tá legal? Então, tem muitos sites interessantes. Procurem esses sites para que vocês possam, durante a semana, estar se preparando também. As nossas próprias aulas aqui do Alcance, tem as aulas de anos anteriores, entrem no nosso site, estejam sempre buscando, tá? Nós damos o suporte para vocês aos sábados, mas a gente sabe que não é, digamos assim, interessante que você fique só nessa aula. Você tem que procurar mais aulas na internet para se preparar melhor para as nossas aulas. Claro que nós preparamos o nosso material focado no que é mais importante. Cada aula que está pensada aqui é sempre dentro estatisticamente, do que mais cai. Não tem perigo de ter uma aula nossa aqui que você não tire aí pelo menos uma ou duas questões para a prova do Enem. Porque a gente não coloca aqui todo o assunto de matemática, você não vai ver a matemática toda aqui, não. Você vai ver os assuntos mais relevantes para o Enem. E assim com as outras disciplinas. Matemática até é melhor porque a gente tem mais aulas de matemática, já que a gente tem 3 aulas de matemática por apostila, né? Porque matemática é uma área do conhecimento, é só matemática. Mas, por exemplo, na parte de ciências da natureza, que são 3 disciplinas, né? Física, Química e Biologia, a gente vai ter menos aulas, né? Então, vão ter ao longo do ano, talvez uns 7 encontros de física. Então, em 7 encontros de física, eu não consigo trabalhar a física aprofundadamente, mas a gente vai trabalhar os assuntos que têm mais relevância, que mais caem no Enem. Então, a gente consegue fazer aí a média para você passar. Mas se você quer um curso de mais dificuldade, você precisa se destacar, estudar mais. Eu sei que vocês fazem isso, tá certo? Então, principalmente quem não tem as aulas na escola, quem vem só para o alcance, procure na semana se aprofundar, tire aí um horário de estudo, né? A gente teve aquela aula do Alexandre Oliveira no início do projeto, mostrando as técnicas de estudo. Essa aula está gravada, você pode assistir em casa de novo, rever a aula para poder organizar o seu horário, Aquela aula é geralmente a primeira aula do projeto, para que o aluno possa, quem até faltou a primeira aula, é bom olhar no nosso site essa aula, porque o Alexandre ensina técnicas de estudo, técnicas de memorização, a melhor forma de você estudar, né? Como você ter uma melhor performance no seu estudo. É uma aula muito boa aqui do nosso projeto, foi a primeira aula. Então, olhem lá, revejam essa aula, se organizem seu horário de estudos para que a gente tenha sucesso. Só essas aulas aqui e pronto, é pouco para o que nós queremos, tá legal? Eu sou o professor Fábio Frota, trabalho com vocês também aqui na matemática. Vamos trazer hoje o professor Michael Gandhi, que salva de palmas para o nosso mestre. Gandhi vai trabalhar hoje com vocês
geometria, né? Geometria plana, a parte mais importante de geometria, que é a parte de áreas. Então, é muito importante você estar ligado nisso daí, tá legal? Anotem aí, se vocês precisarem de alguma informação, anote aí o meu Instagram, Prof. Fábio Frota. Prof. Fábio Frota. Qualquer coisa, manda no direct, alguma informação. Eu não confesso que eu não sou um assíduo das redes sociais de ficar sempre, mas manda mensagem que daqui a uns 5 ou 6 ou 7 dias eu consigo ver a mensagem, né? Brincadeira, mas eu tento fazer o possível, né? Mas participem lá. Eu vou tentar ficar postando algumas coisas interessantes, alguns sites, né? Algumas fotos daqui também. Prof. Fábio Frota, tá? O Facebook, eu estou querendo criar uma fanpage, Michael, porque eu tenho 2 de 5 mil, né? Aí já não cabe mais, né? A gente tem muito aluno, mas assim, aí eu acho que criando a fanpage fica mais legal. Mas enfim, tem o meu Instagram, tem o nosso Facebook aqui do Alcance, então a gente vai ficar em contato e a gente vai postando coisas para vocês, dando informações importantes e relevantes para vocês, tá bom? Beijão no coração, professor Michael. Obrigado, Fábio. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom, Fábio falando de 5 mil e eu pensando nos meus 300 lá. Superstar é outro nível, né? Mas chego lá, viu, Fábio Frota? Bom, pessoal, é um prazer novamente, né, estar com vocês aqui. A primeira vez eu vim falar sobre razões especiais e hoje, certo? Falar sobre geometria plana, principalmente áreas de figuras planas, um assunto que é recorrente em todo o Enem, não é? E também é um dos que mais cai no Enem, é a parte de geometria, tanto a geometria plana quanto a geometria espacial. Então, essa aula de hoje é importantíssima, tá certo? Bom, essa aula de hoje é referente à competência 2, certo? Competência do Enem, que é bem relevante. E só para dar alguns esclarecimentos, até que o Fábio Frota estava falando, a respeito de realmente você não ficar apenas aqui, né? Limitado apenas ao material, a apenas essas aulas, certo? Procurem outras, principalmente uma ferramenta importante que é o YouTube, né? Tá certo? E aí, como ele falou, tem o do Procópio, tá certo? E se você colocar lá Enem 2018, matemática Enem 2018, vai aparecer lá, não em primeiro, né, que o primeiro é o Procópio, mas em segundo vai aparecer um vídeo de um professor assim, bonito, cheiroso, talentoso, tá certo? Que se chama Michael Gandhi, tá bom? Então procurem lá que também vocês vão encontrar, tá certo? O canal é no Enem BR ou no Enem 2018. E aí também tem várias aulas de matemática e também de outras áreas do conhecimento. Aproveitando aqui, meu e de outros professores, tá certo? Então, lá, nós temos lá vários acessos e também eu acho que é uma ferramenta importante para vocês, tá bom? Bom, antes de mais nada, tá certo? Para a gente acordar um pouco, né? Estou vendo que esse pessoal aqui hoje, acordar no sábado, para assistir uma aula de matemática, entre outras, é porque realmente quer passar no Enem, né? Está disposto, está contente. Então, cumprimente o colega que está do seu lado, diga assim, é um prazer, eu sei que é um prazer você me ver aqui ao seu lado. Né? É um prazer, né? Tenho certeza. Bom dia, né? Isso aí é um bom dia. Agora sim, estou vendo sorridente. Bom, então primeiro eu vou começar, tá certo? Falando um pouco sobre justamente quais são as principais áreas, né, de figuras planas que vocês devem conhecer. Bom, nós temos aqui, ó, quadrado, no material de vocês tem essa parte, né, nós estamos aqui só dando aquela pincelada, antes de começar a resolver os itens, tá certo? A área do quadrado é o lado ao quadrado. De onde vem? Ora, se você lembrar da área do retângulo, qual a área do retângulo que vocês nunca esquecem? Base vezes altura. Não é assim? A área do retângulo, ó, base vezes altura. O quadrado também é um quadrilátero, tem 4 lados, só que esse tem 4 lados iguais. Todos os ângulos internos são iguais a 90 graus, tá certo? E se você pegar a mesma área do retângulo, que é base vezes altura, só que os lados serão iguais, então lado vezes lado vai dar justamente o lado ao
quadrado. Então, não esqueça que a área do quadrado é o valor do lado, o comprimento do lado, elevado ao quadrado. Do retângulo é a base vezes a altura. Do paralelogramo também é a base vezes a altura. Lembrando, ó, que a altura, a medida da altura, ela sempre forma 90 graus com a base. Por isso que no paralelogramo, a gente não pode dizer que essa linha aqui, ó, que está inclinada, é a altura. Não podemos dizer que isso aqui é a altura. Porque a altura, ela tem que partir de um vértice ao lado oposto, formando 90 graus. Certo? Então, toda a altura, ela parte do vértice oposto, parte do vértice ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, não esqueçam disso. Alguns alunos pensam que, se tiver esse lado aqui, esse lado pode ser a altura. E não é. Tem que formar 90 graus. Do losango. O losango também é um quadrilátero, onde todos os lados são iguais. Certo? Todos os lados do losango aqui são iguais. E as diagonais se encontram no centro, também formando um ângulo de 90 graus. E como é que tira essa área? Você pega o comprimento da diagonal maior, multiplica pelo comprimento da diagonal menor e divide por 2. Isso aqui é importantíssimo. Trapézio. Trapézio também muito conhecido, né? Aqui nós temos a figura de um trapézio isósceles. Por que isósceles? Porque esse lado é igual a este lado. Mas nós poderíamos também ter um trapézio retângulo, né? Onde, a partir daqui, eu poderia ter um outro lado aqui, formando um ângulo de 90 graus, tanto com a base maior, quanto com a base menor. Independente do tipo de trapézio, a forma de calcular é sempre a mesma. Você vai somar a base maior com a base menor, multiplicar pela altura e dividir por 2. Professor, em um item que eu observei, bem aqui no meio do trapézio, tinha um segmento de reta e tinha um comprimento. Esse comprimento eu posso utilizar como sendo a média justamente da base maior com a base menor? Pode sim, certo? Se você somar a base maior com a base menor e dividir por 2, justamente dá o comprimento aqui no meio, certo? Então, você pode utilizar também desse artifício, se você não tiver esses dois parâmetros, tá bom? Bom, e agora chegamos nas formas dos triângulos. Nós temos a forma do triângulo de forma geral, que é a base vezes a altura dividido por 2. Por que a área do triângulo, em geral, é a base vezes a altura dividido por 2? Vamos só pensar aqui no retângulo. Ó. Se eu puxar uma reta desse vértice a este, eu vou dividir o retângulo em duas partes. E essas duas partes vão formar o quê? Um triângulo, né? Vai formar um triângulo em cada lado. Ó. Se eu puxar uma reta aqui, ó, na diagonal, eu vou ter um triângulo aqui embaixo e um triângulo aqui em cima. Sendo que a soma da área desses dois triângulos também é igual à área do retângulo. Então, qual a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Por isso que a área do triângulo, em geral, é base vezes altura dividido por 2. Mas nós temos vários tipos de triângulo. Nós temos vários tipos de situação. Há uma situação a qual eu tenha à minha disposição apenas os lados. Eu tenho os 3 lados, principalmente quando é um triângulo escaleno, né? Nós temos o triângulo isósceles, que é aquele que tem 2 lados iguais. Nós temos o triângulo equilátero, que é aquele que tem os 3 lados iguais. Nós temos o triângulo retângulo, que é aquele que tem um ângulo de 90 graus. E podemos ter também um triângulo escaleno, que é um triângulo onde os 3 lados são diferentes, né?
Bom, suponhamos que eu tenho aqui apenas à minha disposição os 3 lados do triângulo. Como é que calcula essa área? É a famosa lei de Herão, tá certo? A área será a raiz de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Aí você, professor Gandhi, que P é esse? O P significa o semiperímetro. Tenham cuidado, certo? Alguns alunos acham também que P significa perímetro. O símbolo de perímetro é 2P. Repetindo, o símbolo para perímetro, que é a soma de todos os lados, é 2P. Então, se na minha fórmula eu tenho apenas o P, é porque eu estou falando do semiperímetro, que é a soma de todos os lados dividido por 2. Então, não esqueça, 2P, perímetro, e o P é apenas o semiperímetro, tá bom? Então, o que você vai fazer é justamente isso. Você vai pegar o semiperímetro e vai multiplicar pela diferença desse semiperímetro por cada lado do triângulo. Multiplica e depois tira a raiz quadrada, certo? Bom, outra fórmula é se eu tiver um triângulo com um círculo inscrito, ou seja, um círculo dentro desse triângulo, certo? A fórmula diz o quê? Que eu tenho que pegar P e multiplicar pelo raio. E quem é P? É justamente o semiperímetro. Então, para não confundir, além de somar os 3 lados, ainda tem que dividir por 2. Certo? Bom, outra forma de calcular a área do triângulo é quando eu tenho um triângulo, eu tenho 2 lados e o ângulo entre eles. Se eu tiver o ângulo entre eles, eu posso utilizar a primeira fórmula, que é base vezes altura, certo? Só que no caso, ao invés de pegar a base e a altura, eu vou usar justamente os 2 lados que eu tenho. No caso aqui, B vezes C, dividido por 2 vezes o seno de alfa. Olha como isso aqui dá certinho. Se você tem um triângulo retângulo, como é que você tira a área de um triângulo retângulo? Você pode multiplicar os 2 catetos e dividir por 2. Por que você pode fazer isso? Toda a área do triângulo retângulo, você pode multiplicar os 2 catetos e dividir por 2. Por quê? Porque entre os catetos eu vou ter um ângulo de 90 graus. E quanto é o seno de 90 graus? Vale 1. Então, por isso que eu posso, no triângulo retângulo, multiplicar os catetos e dividir por 2 e encontrar a área. Certo? Outra fórmula, essa que vocês não podem esquecer, 2 coisas desse tipo de triângulo, que é o equilátero, né? Vamos passar agora um tempinho aqui com ele. No triângulo equilátero, a área é A ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Onde quem é esse A? É justamente o lado do triângulo equilátero. Então, repetindo, o que é um triângulo equilátero? É um triângulo onde os 3 lados são iguais. Se os 3 lados são iguais, os 3 ângulos valem quanto? Quanto é que vale? Qual o valor de um ângulo do triângulo equilátero, já que eles são todos iguais? Alguém lembra? 60. Muito bem. Triângulo equilátero é o triângulo que mais cai. Então, você tem que saber tudo sobre ele. Primeiro, que os 3 lados são iguais. Se os 3 lados são iguais, os 3 ângulos internos também serão iguais. E o valor desse ângulo é igual a 60. Por que é 60? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, se a soma é 180 e os 3 ângulos são iguais, 180 dividido por 3 dá 60. Então, não pode esquecer. Certo? Então, vamos continuar. Então, a área é A ao quadrado, raiz de 3 por 4.
Tem outra coisa também que vocês não podem esquecer a respeito de um triângulo equilátero. É a sua altura. A altura tem uma forma específica também, ó. O que é a altura que eu falei? É aquele segmento de reta que sai do vértice ao lado oposto, formando o ângulo de 90 graus. Então, está aqui a altura, ó. Tá vendo? Então, a altura do triângulo equilátero vale quanto? A raiz de 3 dividido por 2. Então, não pode esquecer. No triângulo equilátero, os três lados são iguais, os ângulos são iguais e vale 60, a área é a ao quadrado raiz de 3 por 4, e a sua altura é a raiz de 3 dividido por 2. E por último, mas não menos importante, sobre o triângulo equilátero, é como se faz a divisão da altura em relação ao seu centro de gravidade. O centro de gravidade de um triângulo equilátero é esse pontinho aqui, ó, que eu chamei de O. Certo? A distância desse ponto O até o lado é 1/3 da altura do triângulo equilátero. E a distância do ponto O até o vértice é justamente o complemento, 2/3, né? Se a parte de baixo é 1/3, a parte de cima equivale a 2/3, certo? Professor, isso vai influenciar em quê? Vai influenciar o seguinte, pode ser que esse triângulo aqui, ele esteja inscrito ou circunscrito em uma circunferência. Se esse triângulo tiver inscrito, ou seja, ele estiver dentro, ó, a circunferência vai passar aqui, ó, nos vértices, ó. Ou seja, o raio será a parte referente aos 2/3. Mas se a circunferência estiver inscrita, que seria aqui dentro, o raio será a parte referente ao 1/3. Então tem diferença, certo? Então não esqueça. Esse centro aqui será justamente, se uma circunferência estiver circunscrita a esse triângulo, eu vou ter 2/3 da altura, e se estiver inscrita, eu vou ter 1/3 da altura, que é justamente, ó, aqui, né, ó, esse pedacinho aqui, ó, se fosse no triângulo equilátero, equivalia o quê? A 1/3 dessa altura, certo? Bom, uma outra forma de fazer é usando justamente parte da lei dos senos, certo? Se eu tiver aqui, ó, um triângulo que também está inscrito na circunferência, eu posso calcular a área como sendo a multiplicação dos três lados dividido por 4 vezes o raio. Então, tem muitas maneiras de calcular a área do triângulo. Professor, qual é que eu tenho que realmente me dedicar a não esquecer? Principalmente a forma geral, né? A forma geral, não pode esquecer, e a forma do triângulo equilátero, certo? Esses aqui são os que mais caem. Círculo, área do círculo, πr ao quadrado, né? Círculo, essa área aqui que está cinza. Agora, se eu quisesse saber qual o comprimento desta linha, que nós chamamos de circunferência, né? Círculo, essa parte cinza, é a área. Círculo é a área. A linha, né, nós chamamos de circunferência. Então, qual é o valor da circunferência, o comprimento? 2πr. Também outra coisa sobre círculo que não pode esquecer, o comprimento é 2πr. Em alguns itens e textos, fala que o perímetro do círculo é justamente a circunferência, certo? Então, o comprimento da circunferência é igual a 2πr. E aqui eu tenho a coroa circular, que seriam 2 círculos, né? Um círculo dentro de outro.
Então, qual seria justamente essa área? Seria a área do maior menos a área do menor, certo? E aí, quando eu coloco o π em evidência, fica π r grande ao quadrado, ou seja, o raio da circunferência maior, menos a área do círculo que compreende a circunferência menor, certo? Isso é o que nós chamamos de coroa circular. Setor circular. Setor circular. Já cai também bastante. Já nos últimos 3 Enem, já 2 vezes caiu a área do setor circular. E também vocês devem saber a área do segmento circular. E normalmente o aluno esquece. O que é o setor circular? O setor circular é um pedaço de um círculo, certo? O setor circular é um pedaço de um círculo. E esse círculo, esse pedaço, ele tem um certo arco alfa. Então, ele é proporcional ao todo. Qual o ângulo total de uma circunferência? 360. Então, se ele é proporcional, né, se a área desse setor circular é proporcional, basta você pensar o seguinte: qual a área do círculo todo? πr ao quadrado. E se esse setor circular ele é proporcional, então basta pegar o ângulo, né, o arco que faz parte desse setor, e dividir por 360. Porque justamente a área desse setor ele é proporcional à área do círculo completo. Então, ó, por isso que a área do setor circular é πr ao quadrado vezes alfa dividido por 360. Então, basta você lembrar que você tem que calcular a área do círculo e depois fazer essa razão, que é justamente uma proporção do arco que você tem em relação ao todo, que vale 360. Segmento circular. O que é que nós chamamos de segmento circular? Segmento circular é esse pedaço aqui, ó, que está em cinza. Então, o que é que acontece com ele? Essa área é a área do setor circular menos a área deste triângulo. Então, repetindo, qual a área do segmento circular? É a área do setor circular, que nós acabamos de ver como é que faz, não é isso? πr ao quadrado alfa dividido por 360 menos a área desse triângulo aqui, ó. E aí alguém podia estar se perguntando, beleza, para o setor circular, eu só preciso do raio e preciso de quem? Do ângulo, né? Desse ângulo central aqui, ó, que eu chamei de alfa. E para calcular desse triângulo, como é que faz? Vamos pensar no que você tem. Nesse triângulo aqui, você não tem esse comprimento, mas tem este lado, que é o raio, e tem esse outro lado, que também é quem? O raio. E tem o quê? O ângulo entre eles. E aí você pode usar o quê? Pode usar isso aqui, ó. A área será 1/2 do raio vezes o raio, vezes o seno de quem? Do alfa. Então, no segmento circular, para calcular a área do segmento circular, você deve calcular a área do setor menos a área do triângulo. E como é que faz para calcular a área desse triângulo? Tem que usar essa fórmula aqui, ó. 1/2. Aqui, ao invés de ser B e C, lá será raio e raio. Então, será raio vezes raio, que dá raio ao quadrado. Vezes o ângulo entre eles, que no caso aqui será o mesmo ângulo central, que é o mesmo ângulo do setor. Certo? E essa fórmula aqui, ó, área é o semiperímetro vezes o raio, serve para calcular a área de qualquer polígono regular. Então, aqui no caso eu tenho o quê? Um hexágono, né? E dentro desse hexágono eu tenho o quê? Inscrito uma circunferência.
Então, dentro de um triângulo, se eu escrever uma circunferência, dentro de um quadrado, se eu escrever uma circunferência, dentro de um hexágono, se eu escrever uma circunferência, a área desse polígono será o semiperímetro, que é a soma de todos os lados dividido por 2, multiplicado justamente pelo raio. E aí, para encontrar esse raio, é que você vai ter que justamente perceber o que é que está acontecendo em cada polígono, né? Nesse caso aqui, o raio valeria quanto? O raio? Ó, se a gente prestar atenção e puxar um segmento de reta para cá e um segmento de reta para cá, em todo hexágono regular, ele se divide em 6 triângulos equiláteros. Então, por isso que a área do hexágono, você pode dizer que é o quê? 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, repetindo, todo hexágono regular, ele se divide em 6 triângulos equiláteros. Então, qual a área do hexágono? 6 vezes a área de um triângulo. Bom, pergunta aqui que chegou, diz assim: costuma cair muitas questões de trigonometria no Enem? Costuma? Não, não costuma cair muitas questões, mas cai. Certo? Mas cai. Não costuma cair muitas, mas cai. Professor, sobre trigonometria, a aula hoje não é trigonometria, mas sobre trigonometria, o que é que vocês devem saber? Quais são as razões trigonométricas dos ângulos de quê? 30, 45 e 60. Não pode esquecer. E aí agora vem uma dica, certo? Uma dica importante. Algumas questões de trigonometria, elas parecem assim questões enormes, questões complexas, principalmente aquelas que envolvem círculo trigonométrico, que vem umas formas assim que o aluno olha e diz, essa aqui eu vou passar porque é muito difícil. O aluno já olha assim, vê lá, sei lá, 1.500 mais 300 dividido pelo seno de WT. Aí o aluno olha, eu não sei nem direito o seno de 30, 45, 60, como é que eu vou calcular algo desse tipo? Né? Mas aí é o que eu vou dizer a vocês. Essas questões, esses itens, eles parecem assustadores, mas no final não são. Sempre, olha a dica, sempre que você, e vai ter com certeza essa aula aqui ainda, mas sempre que você se deparar com um item desse, que envolve círculo trigonométrico, ele sempre vai falar do máximo e do mínimo do seno e do cosseno. Aí eu pergunto a vocês agora, isso aí vocês têm que saber. Para resolver a questão, só precisa saber isso e depois substituir. Não tem mais nada o que fazer, substituir e fazer conta. Qual o valor máximo de um seno? Qual o valor máximo em forma de número que um seno pode assumir? 1. Muito bem. Então, se falar do máximo, não importa o seno que esteja lá. Pode ser o seno de WT, pode ser o seno de XK dividido por 30. Eles colocam algo assim bem absurdo para o aluno justamente olhar e dizer assim, isso aqui eu não consegui fazer não. Mas o que você precisa saber é isso. Se falar do máximo, o valor máximo de um seno vale 1. E o valor mínimo vale menos 1. E em relação ao cosseno, professor, a mesma coisa. O valor máximo de um cosseno é 1. E o valor mínimo de um cosseno é menos 1. E o que pode cair também é onde acontece esse 1 e esse menos 1. No seno, acontece no 90 e no 270. E no cosseno, acontece no 0, que vale, o cosseno vale 1, e no 180, né, que é o π, onde o cosseno vale menos 1. Então, fica a dica aí para
trigonometria. Normalmente as questões são grandes, o texto é grande, a equação é feia, mas a resolução é muito prática, muito fácil, certo? Bom, então, só repetindo aqui a questão do hexágono. Então, é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, se isso aqui forma um triângulo equilátero, esse raio está equivalendo a quem? A altura do triângulo equilátero. Por isso que eu falei que vocês não podem esquecer também a altura, que no caso é a raiz de 3 dividido por 2. Então, num caso desse aqui, se caísse alguma questão dessa e pedisse o raio seria igual a raiz de 3 dividido por 2, onde esse A é o lado do hexágono. Tá certo? Então, essas coisas, e todo ano cai, viu? Essas relações do triângulo, quadrado e hexágono, inscritos e circunscritos. Bom, algo também importante é a questão da razão entre áreas de figuras semelhantes, certo? Que envolve também a questão da proporção. Se eu tiver duas áreas, aqui eu coloquei o triângulo, né? Mas se eu tiver duas áreas semelhantes, a constante de proporcionalidade, se eu dividir a área do primeiro e dividido pela área do segundo, a constante de proporcionalidade, né? Aquela razão entre o primeiro e o segundo, ela vai estar elevado ao quadrado. E se eu estiver falando de volume, vai estar ao cubo, né? Professor, mas como é que eu faço para encontrar primeiro o K? Para poder justamente elevar o quadrado, se for área, e elevar o cubo, se for volume. O K é justamente o seguinte, ó. Suponhamos que eu diga que desses dois triângulos são semelhantes. Certo? Se eles são semelhantes, os lados são proporcionais. Aí eu digo que esse lado vale 6. E eu digo que esse lado aqui vale 3, suponhamos. Quanto é a constante? 2, né? Por quê? Claro, a constante desse para esse, né? Que o contrário é o meio, né? Então, por que é 2? Porque se eu pegar o 3 e multiplicar por 2, dá o 6. Então, é assim que você acha a constante. Você divide um pelo outro, certo? Aí, você tem que sempre levar em consideração a ordem. Se você dividir o 6 por 3, 2. Então, do maior para o menor, eu vou ter que fazer o quê? Uma divisão, né? E do menor para o maior, eu teria que fazer uma multiplicação. Aí você tem que ver só a ordem para não errar. Como é que seria essa constante? Mas é assim que calcula a constante. E aí, se você estiver trabalhando com área, você pega essa constante e eleva ao quadrado. E se estiver trabalhando com volume, você vai pegar a mesma constante e elevar ao cubo. Tá bom? Então, vamos para os exercícios. Exercício 1. Temos aqui uma coroa circular, né? No projeto de arborização de uma praça, está previsto a construção de um canteiro circular. Esse canteiro circular será constituído de uma área central e de uma face circular a seu redor. Então, temos uma área central e uma área circular ao seu redor, conforme ilustra a figura. Deseja-se que a área central seja igual à área da faixa circular sombreada. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que a área desse círculo menor, de raio Rzinho, tem que ser igual à área que está pintada aqui de cinza, que é justamente a área de um setor circular. Desculpa, a área da coroa circular, né? Então, ele quer saber a relação entre os raios do canteiro maior e a área do canteiro central. Então, vamos lá. Primeiro, ele está dizendo que essas áreas elas devem ser iguais. Acabamos de ver que a área da coroa circular é pegar o π, multiplicar pelo raio maior ao quadrado,
menos o raio do menor ao quadrado. Isso aqui ele está dizendo que tem que ser igual à área dessa parte central, cujo raio é o R pequeno. Então, primeira coisa, igualar as duas fórmulas, certo? Daqui eu posso cortar quem? O π, porque está multiplicando tanto de um lado quanto do outro, né? Ficando o quê? R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado igual a Rzinho ao quadrado, raio menor ao quadrado. O que é que eu tenho que fazer agora? Tem que passar este para o outro lado. Se ele está negativo, ele vai passar positivo. Posso somar? Posso, porque eles são a mesma variável, né? Aqui o coeficiente do primeiro é 1 e o coeficiente também do segundo é 1. Então, essa soma será o quê? 2Rzinho ao quadrado. Como esse R está ao quadrado, eu vou ter que tirar o quê? A raiz. Então, eu vou ter a raiz de 2R ao quadrado. O 2 não forma dupla, não está ao quadrado. Então, ele vai continuar dentro da raiz. Já o Rzinho não, está ao quadrado. Então, ele vai sair da raiz. Então, o raio grande será o raio menor multiplicado pela raiz de 2, no caso, a letra B. Ok? Essa aí seria a nossa primeira questão do nosso TD de hoje. Temos várias áreas a serem calculadas hoje. Ok? Então, o que é que você precisa saber? O que é que você precisava saber? Qual a sua habilidade que você deveria saber nessa questão? Calcular a área de um círculo e calcular a área de uma coroa circular. Seriam as habilidades que você teria que ter. Certo? Bom, professor, eu tenho dificuldade em fórmulas. Você podia colocar o que aqui? Π R maior ao quadrado menos π R menor ao quadrado, porque nada mais nada menos, a área da coroa circular é a área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, 2. Um agricultor vive da plantação de morangos que são vendidos para uma cooperativa. A cooperativa faz um contrato de compra e venda no qual o produtor informa a área plantada. Para permitir o crescimento adequado das plantas, as mudas de morango são plantadas no centro de uma área retangular de 10 centímetros por 20 centímetros. Então, dentro de um retângulo de 10 por 20, no centro, ele planta uma muda de morango. Então, para cada retângulozinho desse, eu só tenho o quê? Uma muda. Ok? E esse retângulo é 10 por 20. Atualmente, sua plantação de morangos ocupa uma área de 10.000 metros quadrados, mas a cooperativa quer que ele aumente sua produção. Para isso, o agricultor deverá aumentar a área plantada em 20%. Então, em cima dos 10.000, ele vai aumentar 20%. Mantendo o mesmo padrão de plantio. O que significa? Que ele vai plantar sempre no centro de um retângulo que tenha 10 por 20. O aumento em unidades no número de mudas de morango em sua plantação deve ser de. Então, o que é que eu devo fazer aqui? Aqui eu poderia fazer de duas maneiras. A maneira que eu vou fazer é, vou calcular quantas mudas eu planto em 10.000 metros quadrados,
Vou calcular de quanto for o aumento de 20%, vou calcular quantas mudas terão após o aumento, e depois eu vou fazer o quê? Uma subtração. Uma outra maneira que poderia ser feita, qual seria? Calcular justamente quanto é o aumento, que é 20% de 10.000, e já fazer a divisão pelo retângulo, onde ficam as mudas. Aí você já encontraria o resultado direto. Mas, normalmente, o pensamento do aluno é calcular primeiro o que tinha antes, calcular o que tinha depois, e depois fazer a subtração. Certo? Lembrando, e aí vocês não podem esquecer, sempre que você vai dividir e trabalhar com área, né? No caso aqui, nós vamos fazer uma divisão, vocês devem olhar se as unidades são as mesmas. No caso, a área é 10.000 metros quadrados e o retângulo está em centímetro. Então, primeiro, se eu vou calcular essa área, eu vou ter que transformar o quê? Para metro. Ou eu transformo 10 centímetros e 20 centímetros para metro, porque eu vou trabalhar com área, ou transforma de metro para centímetro. Mas a unidade tem que ser a mesma. Se você transformar tudo para metro ou tudo para centímetro, a resposta dá a mesma. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar a dimensão que era 20 centímetros e transformar para metro. 0,2 metros e 0,1 metros. 20 por 10 se tornou 0,2 metros por 0,1 metro. Por quê? Porque de centímetro para metro, eu tenho que dividir por 100. Divido por 10 para chegar em decímetro e por mais 10 para chegar em metro. E a área será equivalente a quem? 0,2 metros multiplicado por 0,1 metro dá 0,02 metros quadrados. Ou seja, a área de um retângulozinho desse, que é onde fica uma muda, é 0,02 metros quadrados. O que é que eu vou fazer agora? Dividir. Vou dividir os 10.000 metros, que é a área que eu tenho, original, pelo 0,02. Então, nesta área original, eu plantava 500.000 mudas. Só que aí a área vai aumentar em 20%. Quanto é 20% de 10.000? Vai dar quanto? 20% de 10.000 é igual a 2.000. Então, a nova área terá 10.000 mais 2.000, que é igual a 12.000. Professor, por que você multiplicou por 1,20? É justamente isso, para dar um aumento de forma rápida, basta você multiplicar por 1, o valor, a porcentagem do aumento. Se o aumento é de 20, 1,20. Se o aumento é de 10, 1,10. Se o aumento é de 15, 1,15, e assim por diante. Essa multiplicação faz com que você dê um aumento e de forma mais rápida. Mas quem quiser fazer a velha regra de 3, não tem problema, né? Então, agora eu vou pegar 12.000 e dividir por 0,02, que dá 600 mudas. Então, o aumento foi de quanto? 100.000 mudas. Resposta letra C. Fácil, né? Fácil, mas temos transformações de unidades. E, normalmente, o aluno esquece de fazer esta transformação. Pegaria o 10.000 e dividiria por 200. Só que um estava em metro e o outro estaria em centímetro. Então, tenham cuidado. Ok aí? Até agora tudo muito fácil, né, pessoal? Se caísse só questão assim no Enem, vocês estariam de parabéns, não é isso? Tenho certeza. Quem ficou em casa hoje perdeu uma grande oportunidade, né? Mas vocês que estão aqui vão passar, não vão? Sim. Então sim, então sim.
Quem está aqui hoje, nesse sábado, que vai passar no Enem de 2018, quem é? Vai não, né? Vocês aqui, né? Que não levantaram o braço, né? Vamos deixar para o próximo ano, é? Tá certo. De novo. Quem é que esse ano vai passar no Enem de 2018? Tem alguns ainda que não vão passar, mas tudo bem. Que é isso, professor? Fala isso não, professor. Todos aqui vão passar. Vamos lá. Terceira. Para garantir a segurança de um grande evento público que terá início às 4 horas, essa questão aqui, ela é uma questão que caiu no Enem, certo? E ela envolve tanto a parte de geometria quanto a parte de aritmética, certo? Você sempre tem que estar fazendo as continhas de somar, subtrair, multiplicar e dividir também, certo? Você tem que acompanhar aqui o texto, Para garantir a segurança de um evento público que terá início às 4 horas da tarde, um organizador precisa monitorar a quantidade de pessoas presentes em cada instante. Para cada 2.000 pessoas, se faz necessária a presença de um policial. Além disso, estima-se uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado. Então, a cada 1 metro quadrado, eu posso dizer que eu tenho 4 pessoas. Às 10 horas da manhã, o organizador verifica que a área do terreno já ocupada equivale a um quadrado com lados medindo 500 metros. Então, começa aí nosso cálculo. Se é um quadrado e tem 500 metros, qual a área do quadrado? 500 vezes 500. Porque a área do quadrado é o lado ao quadrado. Dessa área, eu já consigo calcular o quê? Quantas pessoas tem no horário de 10 horas. Porque para cada metro quadrado, eu vou ter 4 pessoas. Porém, nas horas seguintes, espera-se que o público aumente a uma taxa de 120.000 pessoas por hora. Ou seja, após as 10 horas, até chegar às 4 horas da tarde, ou seja, vai passar 11, 12, 1, 2, 3 e 4. Então, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, vai chegar no local 120.000 pessoas por hora. Até o início do evento. Não será mais permitida a entrada de público. Quantos policiais serão necessários no início do evento para garantir a segurança? Ora, eu tenho quantos policiais para cada 2.000 pessoas? Então, o que eu tenho que calcular? Quantas pessoas vão ter nesse evento quando der 4 horas da tarde? Então, a primeira coisa que nós vamos calcular justamente é isso. Às 10 horas da manhã, eu tenho uma área justamente de 500 vezes 500, né? Que dá 250.000 metros quadrados. Primeira parte, calcular a área que já estava ocupada às 10 horas da manhã. Só que para cada metro quadrado, eu vou ter quantas pessoas lá? 4. Então, como 1 metro quadrado cabe 4 pessoas, o total de pessoas será quanto? 250.000 vezes 4. Então, eu vou ter o quê? 1 milhão de pessoas. Então, às 10 horas da manhã, eu já tenho 1 milhão de pessoas. E aí, o que ele fala mais? Que a cada hora vai chegar 120.000 pessoas por hora. Só que de 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, vamos passar quantas horas? 6. Então, 6 horas, e são 120.000 pessoas por hora, então eu vou ter a mais do que aquele 1 milhão, 720.000 pessoas. Então, no início do evento, eu vou ter o quê? 1 milhão, 720.000 pessoas. O que é que eu vou fazer agora? Dividir
por 2.000, porque para cada policial eu tenho um total de... cada policial cuida, né, tem a obrigação de cuidar de 2.000 pessoas. Então, eu vou precisar de 860 policiais, no caso, letra E. Certo? Então, a parte geométrica era a área do quadrado e o restante era todo a aritmética. Certo? Uma questão dessa não pode ser perdida. Podemos a quarta? Não. Até agora tudo bem, pessoal? As questões? Tranquilo? Não? Não. Se não, já falei, tem um canal para auxiliar, tem um canal de um professor bonito, cheiroso, talentoso, certo? Vocês podem ficar olhando lá no YouTube, tá bom? O nome dele é Michael Gandhi, parecido com o meu. Olá, você pode encontrar aulas a respeito de funções, primeiro, segundo exponencial e logaritmo, fora as questões de geometria, probabilidade, escalas, proporções, matemática financeira. Tem toda a parte referente ao Enem, tá certo? E outros canais também que vocês podem procurar, tá certo? Não esqueçam. Quarta. Opa, passou demais. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado. E embora não tenha um formato convencional, que é esse aqui, ó, agradou o filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, que é este, cujo comprimento seja 7 metros maior que o da sua largura. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular, cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente, a... Então, ele quer comprar, ele tem 2 terrenos, em formatos diferentes, mas ele quer que as áreas sejam iguais. Sendo que o terreno do filho mais novo, ele tem uma largura x e um comprimento x mais 7, que ele disse que o comprimento tem que ter 7 metros maior do que a largura. Então, vocês sabem calcular a área de um retângulo, que seria o quê? Pegar a base e multiplicar pela altura. Então, teria que pegar o x mais 7 e multiplicar por x. Só que eu também tenho que calcular quanto é a área desta outra figura aqui. Aí o aluno fica olhando e diz assim, professor, tem 4 lados, mas não é um trapézio. Realmente não é. Porque para ser um trapézio, eu tenho que ter o quê? Tenho que ter 2 lados paralelos. Para ter um trapézio, eu sempre tenho que ter 2 lados paralelos. Para quê? Para justamente ter a base maior e a base menor. Eu tenho que ter 2 lados paralelos. Aqui eu não tenho. Então, no caso aqui, eu vou ter que repartir essa figura. Se eu puxar um segmento de reta desse vértice até esse outro aqui, eu vou transformar essa figura em quê? Em 2 triângulos. E em 2 triângulos o quê? Retângulos. E como é que calcula a área de um triângulo
a área de um triângulo retângulo, basta multiplicar os catetos e dividir por 2. Por quê? Porque um cateto será a base e o outro vai se comportar como sendo o quê? A altura, certo? Então, no caso aqui, ó, eu vou pegar o 15, multiplicar pelo 15 e dividir por 2, que seria o primeiro triângulo, e vou pegar o 3 e multiplicar pelo 21 e dividir por 2, que seria a área do segundo triângulo. E vou somá-los. Então, vai ficar assim, ó. Primeira área do retângulo, x, que multiplica x mais 7. Área dos triângulos, 15 vezes 15 dividido por 2, mais 3 vezes 21 dividido por 2. Entenderam por quê, né? Dividir esse triângulo aqui, ó, bem aqui, ó. Passei um segmento de reta daqui para cá, separa em dois triângulos. Um que tem lado 15 por 15 e o outro que tem lado 3 por 21. Então, essa área somada dá 144 metros quadrados. Então, esse x que multiplica x mais 7 tem que ser igual a 144. Então, x que multiplica... Como é que eu faço essa continha, professor? Eu vou ter que utilizar a propriedade distributiva, né, da multiplicação, né? X multiplicado por x, x ao quadrado. Não venha dizer, não venha pensar que é 2x não, viu? 2x é x mais x. X vezes x, x ao quadrado. Mais x vezes 7, 7x. Como essa equação é do segundo grau, eu peguei esse 144 e passei para esse outro lado, por isso que ele ficou negativo. E aí eu tenho uma equação do segundo grau completa. Não é isso? Onde o A vale 1, o B vale 7 e o C vale menos 144. E aí você vai ter que usar o quê? A fórmula de Bhaskara para poder resolver essa equação do segundo grau. Bom, resolvendo, as raízes vão ficar 9 e menos 16. Só que, como eu estou trabalhando com comprimento, eu posso ter comprimento negativo? Não. Então, quando a gente está trabalhando com geometria, principalmente quando está falando de comprimento de lados, lado de um polígono qualquer, eu não posso ter comprimentos negativos. Eu não posso utilizar os valores negativos resultantes de equações, por exemplo, do segundo grau. Então, eu vou utilizar apenas o valor positivo. Você exclui o negativo. Então, a raiz que eu vou utilizar será justamente o 9. Então, um lado será 9 e o outro lado será x mais 7. Ou seja, 9 mais 7 que é igual a 16. Então, a base vale 16 e a largura vale 9. Com isso, nós temos a letra B de bola. Ok? Não. Então, nesse caso aqui, vocês têm que saber, ó, além da área do retângulo, além da área do triângulo, que é a parte geométrica, você também tinha que saber a parte de quê? De álgebra. Resolver uma equação do segundo grau. Diga. Aqui? Sim. Ó, essa primeira área é 15 vezes 15 dividido por 2. Por quê? Deixa eu voltar aqui. Ó, eu vou ter, ó, se eu partir aqui, eu vou ter esse triângulo, que tem base 15 e altura 15. Área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2.
O outro triângulo é esse que tem base 3 e a altura 21. Então, também eu vou pegar o 3, multiplicar pelo 21 e dividir por 2. Então, ó, pega o primeiro resultado e você vai somar com o segundo resultado. Essa soma é 144. Certo? A soma desse resultado com esse, que é o 144. Se não me engano, as duas áreas aqui, elas vão dar quebradas, né? Se você pegar, ó, 15 vezes 15, vai dar 225. E se pegar 3 vezes 21, vai dar 63. Como os denominadores são iguais, 225 com 63 dá 288. E 288 dividido por 2, 144. Bom? Próxima. Aí vocês façam aqui a forma de Bhaskara para encontrar as raízes, tá certo? Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculo de raio 2 km. Então, o raio de cada antena dessa, ó, tem 2 km, cujas circunferências se tangenciam no ponto O, como mostra a figura. O ponto O indica a posição da nova antena. Então, esse ponto de tangência entre as antenas 1 e 2 será o centro da nova antena, que essa aqui está cinza, ó. Ok? Esse ponto O será justamente o centro da nova antena. E sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará. Se está tangenciando, ó, é porque está tocando. E quando tangencia, toca em apenas um ponto. Certo? Tangenciará externamente a circunferência das áreas de cobertura menores. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a área da antena 1, da área de cobertura da antena 1, a área de cobertura da antena 2, que são iguais. Então, basta calcular uma e multiplicar por quanto? Por 2, não é isso? Calcular a área da nova antena e aí fazer a subtração entre elas. Então, para calcular essas áreas, eu preciso de uma coisa. Eu preciso do raio, né? Ele deu aqui qual é o raio da área de cobertura da antena 1 e da área de cobertura da antena 2, que é quanto? 2 km. Então, vai ficar o quê? A área do círculo, πr ao quadrado. Então, vai ficar π vezes 2 ao quadrado. Multiplicado por 2 ainda, por quê? Porque são duas antenas com a mesma área de cobertura. Então, eu vou ter, ó, 2 vezes π vezes o raio ao quadrado. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Então, a área de cobertura das duas antenas é igual a 8π quilômetros quadrados. Calculando agora a área de cobertura da próxima antena, da nova antena. Primeiro eu tenho que descobrir o quê? O raio. O ponto O é o centro da área de cobertura da nova antena. Então, quanto é que será o raio? Será 2 mais 2, 4. Notem, ó, o raio da nova antena é igual ao diâmetro de uma das antenas que eu tinha anteriormente. E o que é o diâmetro? 2 vezes
o raio. Então, o raio da nova antena terá 4 quilômetros. Então, vai ficar π vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado não é 8, né? 4 ao quadrado significa que eu vou pegar o 4 e multiplicar por ele mesmo. Então, 4 ao quadrado, 16. E aí a diferença vai ser quanto? 8π, cuja resposta é igual letra A. Porque vai ficar 16 menos 8, que é igual a 8. Deu certo aí? Muito bem, parabéns. Vamos para a sexta? Não? Perguntas? Tem como arranjar água? Na verdade, a pergunta aqui está mais para o português do que para a matemática. Tem alguém de português aqui? Porque, na verdade, é o seguinte. A pergunta que veio, né, foi o seguinte. O fato dele ter falado foi ampliado em o comando final. Não sugere que ele queria a diminuição da nova área com a antiga? Não sugere que ele queria a diminuição da área com a antiga. Não seria melhor colocar, para ele falar, foi ampliado para... Vamos ver aqui. Aí já muda mais da matemática para o português, né? Ó, a dúvida do aluno é em relação ao comando da questão, certo? Ao comando do item. Vamos ler aqui, ó. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... Aí a pergunta é, se não seria melhor colocar foi ampliada para... Não. Aí não, que é o seguinte, o em, na minha concepção de matemática, quando eu leio uma questão que tem esse em, se para. Quando eu peço foi ampliada em, eu estou querendo justamente quanto foi aumentado. Qual é esta diferença? Quando eu falo foi ampliado para, aí eu não quero saber a diferença. Eu só quero saber quanto é o resultado final. Certo? Então, ó, foi ampliado em. Então, aqui está me dando a ideia, como matemático, que eu quero saber a diferença. Eu tinha 8, vou ampliar quanto? Mais 8. Agora, se eu tivesse foi ampliado para, aí eu não quero saber nem quanto foi a diferença. Eu só quero saber quanto é que foi o final. Certo? Essa é a concepção. O esquema 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza. Opa, ele já está dizendo qual é o formato. Maravilha, né? Os trapézios em cinza, chamado de garrafões, correspondem às áreas restritivas. Visando atender às orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, FIBA, em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação nos garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos, como mostra o esquema 2. Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a um ou uma, né? A um
aumento de 5.800, 75.400 e assim por diante. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular quanto é a área do esquema 1 e vamos calcular quanto é a área do esquema 2 e fazer o quê? A diferença. Tá certo? Ora, professor, o primeiro garrafão é um trapézio. E como é que calcula a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos lá. Então, base maior, 600, somado a base menor, 360, vezes a altura, que é 580, dividido por 2. Então, a primeira área do esquema 1 é 27... Aqui está errado, né? A separaçãozinha, né? Dá 278.400. Esse espaço, só o espaço. 278.400. Não tinha que ter esse espacinho, né? Entre o número. A área 2 é um retângulo. E a área do retângulo é o quê? Base vezes altura. Então, teria o quê? 580 vezes 490, que dá 284.200 centímetros quadrados. Porque isso aqui é desenho, né, pessoal? É um desenho, só um esquema. E aí, agora eu faço a diferença. A diferença de 284.200 para 278.400 é 5.800 centímetros quadrados. E a resposta é letra A. Sim, posso. No esquema 1, a área é um trapézio. Então, qual a área do trapézio? Eu pego a base maior, somo com a base menor, multiplico pela altura e divido por 2. Então, está aqui, ó, 600 mais 360, multiplica por 580 e divide o resultado por 2. Aí vai dar 278.400. Isso era a área que tinha antes. A área depois passou a ser um retângulo. E a área do retângulo é base vezes altura. Então, 580, que é a base, vezes a altura, que é 490. Então, essa nova área passou a ser 284.200 centímetros quadrados. Então, a diferença, 5.800 centímetros quadrados. Ok? Sexta. Ou sétima. Chegamos aqui, ó, em um item que envolve setor circular. Certo? Ele fala o seguinte: o proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formado por 3 setores circulares idênticos, com ângulo central igual a 60 graus. Então, tem 3 setores de ângulo 60 graus. Como é que calcula a área de um setor circular? Πr ao quadrado vezes alfa dividido por 360, onde esse alfa é justamente o ângulo central. E eu tenho 3 desses. O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular, com dimensões 50 metros por 24. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a ocupada pela piscina já existente. Então, ele quer uma piscina que tenha área menor. Considere 3 como aproximação para π. O maior valor de R em metros deverá ser de... Bom, então vamos lá calcular. Primeiro, vamos calcular o quê? A área... O que é que ele está dizendo? Que a área da nova piscina, que são 3 setores circular, deve ser menor do que a área que já existente, que é um retângulo. Então, como é que eu vou montar essa equação?
da maneira que ele está pedindo. A área do setor deve ser menor do que a área do retângulo. Então, ó, π, 3, né, porque são 3 setores. Π r ao quadrado, porque ele justamente quer saber o raio, vezes o alfa, que é 60, dividido por 360, tem que ser menor do que a área do retângulo, que é 50 vezes 24. Repetindo, esta área aqui é a área dos 3 setores circulares. 3 vezes a área de um setor, porque eles são iguais. Menor do que a área do retângulo, que é 50, que é o comprimento, vezes a largura, que é 24. Aqui eu já posso fazer o quê? Eu já posso simplificar esse 60 com 360, né? E substituir o π por 3, que é a informação que ele dá na questão. Então, vai ficar 3 vezes 3, porque o π vale 3. Eu já simplifiquei o 60 por 360 e ficou 6. E 50 vezes 24 dá 1.200. Posso simplificar também um 3 desse com 6, não posso? Ficando o quê? 3r ao quadrado dividido por 2, menor que 1.200. A propriedade dessas desigualdades é a mesma da igualdade. Eu posso fazer meios pelos extremos. É a mesma propriedade, certo? Então, vai ficar como? Que 3r ao quadrado é menor que 24 mil não. 2.400, viu? Corte um zerinho, viu, pessoal? 1.200 vezes 2 dá 2.400. Aqui está 24 mil, mas 2.400. E o que é que eu vou fazer agora? Passar esse 3 que está multiplicando, dividindo. Você tem que trabalhar uma desigualdade, ou seja, o menor maior, como se fosse uma igualdade. Não tem diferença. Então, r ao quadrado será menor que 2.400 dividido por 3, onde r tem que ser menor que a raiz quadrada de 800. Aí aqui é que está o problema, às vezes, para vocês, né? 2.400 por 3 dá 800. Como aqui está o quadrado, vou ter que tirar a raiz de 800. Como é que você vai encontrar a raiz de 800? A raiz de 800, ela não é, como é que eu posso dizer, uma raiz inteira, né? A raiz de 800 não é inteira. Se você fatorar o 800, vai dar o quê? Vai dar 20 raiz de 2. Se você fatorar 800, porque 800 é 400 vezes 2. Então, raiz de 400 é 20. Então, você teria 20 raiz de 2. E aí, a informação do raiz de 2 não foi dada. Então, o que é que eu aconselho a vocês? Principalmente que acontece muito, não é pouco. Tenham em mente que a raiz de 2 é 1,41. E tenha em mente que a raiz de 3 é 1,73. Isso não vai ser dado também. Normalmente não dá. Mas alguns itens você precisa. Então, raiz de 2, 1,41. Raiz de 3, 1,73. Você pode precisar disso em uma questão de geometria. No caso aqui, precisa. Por quê? Porque o 800 é 20 raiz de 2. E aí ficaria 20 vezes 1,41. Que vai dar o quê? 28, alguma coisa. Né? Quando eu pego 20 e multiplico por 1,41, vai dar 28,2. E aí, 28,2 significa que o meu raio não pode passar desse valor. Então, qual é o primeiro inteiro menor do que 28,2? É justamente o 28. A raiz de 800, ela está entre o 28 e o 29. Como ele quer que a área seja menor, então a escolha deve ser o 28. Tá bom? Então, no caso, a letra correta é o item B. Encerrou? 4 minutos? Então, copie aí que nós temos tempo para a última de hoje. Sim.
dica é, a raiz de 800, se você fatorar, vai dar 20 raiz de 2. Então, fica que o raio tem que ser menor do que 20 vezes 1,41. Ou seja, o raio tem que ser menor do que 28,2. 28. Certo? Nas nossas opções, é o primeiro inteiro menor que 28,2. Tá bom? Então, não esqueçam dessa dica. Tenham em mente que a raiz de 2 é 1,41 e que a raiz de 3 é 1,73. Em algumas aproximações, você pode até usar 1,4 e 1,7. Mas nesse caso aqui, poderia complicar. Se você usasse 1,4, ia dar R menor que 28. E aí tem a resposta, se não me engano, 27. E aí você podia errar, certo? Então, tenham cuidado. Próxima. Bom, essa aqui será a última de hoje, tá certo? O governo, no programa de moradia, tem por objetivo construir 1 milhão de habitações em parceria com estados, municípios e iniciativa privada. Um dos modelos de casa popular proposto por construtoras deve apresentar 45 metros quadrados e deve ser colocado piso de cerâmica em toda a sua área interna. Supondo que serão construídas 100 mil casas desse tipo, desprezando-se as larguras das paredes e portas, o número de peças de cerâmica de dimensões 20 por 20 centímetros utilizadas será. Bom, o que é que eu tenho que fazer nesse item? Eu tenho que pegar o 45 metros quadrados, que é a área do piso de uma casa, e dividir pela área referente a uma cerâmica. Com isso, eu vou calcular o quê? A quantidade de cerâmicas que terão em uma casa. A partir daí, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar por 100 mil. E aí eu vou ter a quantidade geral de peças que eu preciso. Lembrando, a cerâmica está em centímetro e eu tenho a área da casa em metros quadrados. Então, 45 dividido pela área da cerâmica, que é 0,20 multiplicado por 0,20. E eu estou multiplicando por quem? 100 mil. Né? Ou simplesmente, como ele já está dando aqui tudo em mil, ó, não é? 11,25 mil, 112.500 mil. Então, nem precisava utilizar 100 mil nesse formato. Eu podia utilizar apenas 100 mil, como ele está dando aqui na questão. Certo? Então, 45 dividido por a área da cerâmica vai dar 1.125, que multiplicado por 100 dá 112.500 mil. Certo? Além desse aqui, ó, vocês tenham cuidado. 112.500 mil. Significa que ainda tem que multiplicar ainda por 1.000. Certo? Ok? No caso, a resposta é a letra E. Então, pessoal, por hoje, nós finalizamos a nossa aula de matemática, de geometria. Foi um prazer estar com vocês aqui novamente, tá bom? Obrigado. E agora eu quero ouvir. Quem não vai errar nenhuma questão de geometria plana nesse Enem de 2018? Só metade, né? Foi um prazer. Obrigado, pessoal.